Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aceite a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sou seu amigo, o pastor Jorge Santos, e venho aqui por meio deste vídeo falar para vocês uma palavra poderosa da parte de Deus, para o meu e também para o seu coração. E com certeza Deus fará coisa grande, coisa extraordinária na sua vida e na vida da sua família, através desta mensagem que nós vamos ler agora, neste exato momento. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 22. O livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 22. E a Bíblia, ela vai falar para mim e para você, meu amado irmão, amigo ouvinte, que vai ver esse vídeo, que está vendo esse vídeo, desta maneira no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 22. E diz assim: E era, porém, Eli já velho, e via tudo quanto seus filhos fazia, deitando-se com as mulheres prostitutas. Meu amado irmão e querido amigo ouvinte da palavra de Deus, eu venho por meio desse vídeo apregoar a mensagem de Deus, uma mensagem essa de repreensão para mim e para vós outros. A Bíblia está falando sobre o sacerdote Eli. Ele era o responsável do templo, ele era o homem que foi escolhido para poder coordenar o templo acerca do sacrifício, acerca de ensinar a mensagem para o povo, de levar ao povo a ter conhecimento de Deus. Porém, esse sacerdote chamado Eli, ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Esses dois rapazes ficavam a serviço do seu pai, que era o sacerdote Eli, e eles viam tudo que era feito dentro do sagrado, dentro do santuário. Eles sabiam acerca do livro da lei, eles sabiam acerca do sacrifício, eles sabiam acerca do altar, eles sabiam de tudo, porque o seu pai, como o sacerdote, com certeza ensinava a eles aquilo que era para ser feito para Deus e também para a obra de Deus. Mas a Bíblia vai narrar que Eli era um homem já de idade, era um homem velho. Porém, ele sabia de tudo que os seus filhos faziam, as coisas erradas, se deitando com as mulheres prostitutas. Em outras palavras, ele sabia do grande erro e do pecado que Ofni e Finéias cometia diante da presença do soberano de Israel. Pois bem, a Bíblia vai dizer que ele falava com os filhos acerca da depravação, ele admoestava os filhos, ele falava: meus filhos, a fama que eu tenho de vocês não é boa. O povo de Israel tem falado coisas horrendas e horríveis contra a vida de vocês, porque vocês têm trocado o santo pelo profano, e isso não é bom, isso não vai acabar bem. Mas ele, como sacerdote experiente, como responsável daquele templo, ele deveria tomar atitudes drásticas para poder tirar os seus filhos da posição. E você vai entender o porquê Deus trouxe para nós esta mensagem de correção. É porque Deus, ele é santo e ele é poderoso, e ninguém pode brincar com as coisas do Senhor, principalmente aquilo que se diz sagrado, santo, sacra, as coisas sacras, as coisas santas. Porém, eles ajudavam o seu pai, porém,
quando acabava de ajudar, ele ia se deitar com as mulheres prostitutas. Ofinéias, melhor dizendo, ele tinha uma esposa, mas mesmo assim ele gostava de orgia, de coisa errada. Porém, as palavras que seu pai falava, o sacerdote Eli, entrava no ouvido e saía no outro. Eles não tinham temor das coisas de Deus. Eles faziam as coisas para Deus de brincadeira. Até porque o sacrifício que o povo de Israel trazia, eles paravam as pessoas antes de sacrificar o animal queimado ou assado, eles tomavam o animal para si, para cozinhar a carne e comer. E a ordem de Deus não era essa. A ordem de Deus é que era para apresentar o sacrifício no altar e comer talvez o animal cevado, o animal sem ruga, sem defeito, para que isso agradasse ao Senhor. E eles faziam o contrário. Eles pensavam primeiro neles e esquecia que tudo aquilo era oferecido para o nosso Senhor. Pois bem, e a cada dia o pai dele falava e eles não obedeciam. E um belo dia veio sobre a vida de Eli e sobre a casa de Eli uma grande maldição, de maneira que eles foram para a guerra, o povo de Israel, contra os filisteus, e levaram a Arca da Aliança juntamente com eles. E você bem sabe que a Arca da Aliança representa a glória de Deus. Dentro desta arca estava as tábuas, as segundas tábuas dos 10 mandamentos. Você sabe que nessa arca tinha um pote com maná, chamado provisão de Deus para o povo hebreu que saíram do Egito. E você também sabe que também tinha a vara de Arão que floresceu, simbolizando que Deus tinha escolhido Arão para ajudar o seu irmão chamado Moisés. E aquela arca de madeira, ela representava a glória de Deus. Pois bem, e quando Israel foi para a guerra, para a batalha com os filisteus, a Bíblia fala que Ofni e Finéias estava também juntamente com o povo de Israel. Talvez de repente, eu não sei, mas levando a arca, levando a glória de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus é santo e ele não se mistura com aquilo que é profano. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele é santo e ele é todo poderoso. Não compactua com coisa errada, principalmente dentro da sua igreja, principalmente dentro da sua obra. Meu amado irmão, a Bíblia fala que a peleja, ela foi grande, mas uma coisa eu quero falar para você. Quando o povo de Israel estava em obediência, estava buscando ao Senhor, quando o povo de Israel estava fazendo a vontade de Deus, de fato, de verdade, em todas as batalhas que o povo de Israel ia, eles venciam devido à obediência à palavra de Deus. Porém, agora, Ofni e Finéias está em pecado, está fazendo tudo de errado contra a santidade de Deus e a obra de Deus. E aí eles vão para a guerra. E com certeza, você já sabe do resultado. Eles perdem a guerra. E a Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias morrem nessa batalha porque estava em desobediência à palavra do Santo de Israel. E de repente, vem um homem da guerra e ele vem gritando, desesperado, ele está ferido e ele vem trazendo a má notícia para o povo que ficou no acampamento.
o povo que ficou naquelas terras. E de repente Eli, o sacerdote, já estava obeso, velho, cego, e ele estava assentado numa cadeira de madeira. E a esposa de Finéias estava grávida. E de repente o homem vem gritando, desesperado, porque o povo de Israel tinha perdido a guerra e os filisteus tinham levado a arca da aliança. Vai prestando bem atenção naquilo que Deus quer falar para mim e para você nesta noite. Neste vídeo, esse vídeo vai chegar talvez em vários lugares. Esse vídeo vai chegar até a sua casa, até a sua família. Esse vídeo vai chegar até os meus amigos, meus irmãos, as minhas irmãs. Esse vídeo vai chegar em algum lugar que eu não sei, mas que Deus sabe. E é para correção da minha e também da sua vida. E esse homem vem gritando, desesperado, porque o povo de Israel perdeu a guerra e também a arca da aliança, o símbolo da glória de Deus para o povo de Israel, foi levada pelos filisteus. Pois bem, Eli chega e grita e fala: meu filho, o que aconteceu na guerra? E ele vai começar a narrar, ele vai começar a falar, ele vai começar a dizer que a guerra, ela foi uma batalha sangrenta. Ele vai dizer que a batalha, a guerra, foi uma luta travada do povo de Israel contra os filisteus. E aí ele vai perguntar: e aí, o que sucedeu? Ele falou: na realidade, todos os nossos soldados foram mortos. E outra coisa, foi levado a arca da aliança, aquilo que representa a glória de Deus, foi roubada. E tem mais, Eli, os teus filhos, Ofni e Finéias, agora estão mortos. A Bíblia vai dizer que quando o sacerdote Eli, ele ouve essas mensagens, ele ouve essa má notícia, ele, por ser pesado, gordo, ele está sentado numa cadeira, o pé da cadeira quebra, ele cai e na mesma hora ele morre quando ele ouve dizer que os filhos estão mortos e que a arca da aliança, a arca do concerto, foi levada pelos filisteus. Nesta mesma hora, a esposa de Finéias, que estava grávida, ela tem um mal súbito e de repente a criança vai nascendo de uma hora para outra e ela já está morrendo. As parteiras chegam, as mulheres chegam e de repente, na angústia, na agonia da morte, em saber que o seu marido e o seu cunhado está morto e que a glória de Deus, a arca da aliança, foi levada, ela também já está desfalecendo. E de repente, quando o menino nasce, e de repente a parteira, alguém pergunta: como será o nome deste menino? E ela vai dizer as últimas palavras da vida dela: Icabô, ou Icabote, significa foi-se a glória de Deus. Meu amado irmão, irmão, querido amigo ouvinte da palavra de Deus, é muito sério o que nós acabamos de ler, o que nós acabamos de presenciar. Através do pecado de Ofni e Finéias, muitas vidas foram ceifadas, principalmente a vida do povo de Israel ou dos soldados israelitas, até porque as pessoas que foram para a guerra não sabiam que existia esse pecado, mas o pai deles, que era o sacerdote Eli, sabia de tudo o que os filhos estavam cometendo. E por isso, as pessoas pagam pelo pecado de Ofni e Finéias. Agora, o sacerdote Eli está morto. A esposa de Finéias também morre. E nasce o seu filho com este nome, Icabô ou Icabote, se foi a glória de Deus. Preste bem atenção.
no que o Espírito de Deus diz à sua amada igreja. Preste muito bem atenção. Eu venho como profeta e como ministro da paz de Deus para dizer para você: não brinque com as coisas sagradas. Não brinque com as coisas santas que é de Deus. Deus é santo e ninguém pode escarnecer daquilo que é dele. Talvez de repente você que me ouve, você que me vê nesta noite, você é um pregador do evangelho. Você é um homem que leva a mensagem. Você de repente é uma mulher que leva a mensagem. E aí está feita a pergunta para mim e também para vós outros: como nós temos se comportado diante da presença do soberano de Israel? Como nós temos nos comportado diante daquele que é santo, daquele que faz, daquele que realiza, daquele que é poderoso? O que nós temos feito dentro da casa de Deus? O que nós temos praticado fora da casa de Deus? O que nós de repente temos falado, talvez? Será que a nossa boca é santa somente dentro da igreja? Será que nossos comportamentos só é bom dentro da igreja e lá fora é comportamento totalmente ao contrário do que é dentro da igreja? Talvez de repente, será que somos santos somente na hora do culto? Ou na hora que estamos conversando com alguém dentro do templo da igreja? E depois que sai dali, a nossa vida é uma vida de depravação, de desobediência, de engano, de mentiras, de coisas erradas. Porque na realidade a gente pode se esconder, enganar o homem, o pastor, o ministro, mas ninguém engana o soberano de Israel. E muito sério esta mensagem, que mexe com a minha alma, que mexe com o meu coração e também mexerá com a sua alma e com o seu coração. Será que de repente a nossa palavra é sim, sim ou não, não? Ou será que não é desta maneira? Será que de repente na sua vida, na minha vida, existe algo que de repente entristece o coração de Deus? Porque muitas pessoas, ela fala que ama o irmão, mas detrás do irmão ela odeia o irmão, a irmã, e quer que o irmão se dê mal. Há muitas pessoas que estão num culto e ouve alguém pregando e dentro do coração dela ela fala: eu faria melhor. Se eu tivesse ali, eu ia aplicar vários parâmetros dentro da teologia. Ela se sente melhor do que qualquer pessoa. Tem pessoas que estão no altar, no púlpito, na igreja, e ela não perdoa a pessoa que lhe fez mal. Isso tudo é abominável aos olhos do Senhor. Tem pessoas que talvez ela compra e ela não paga, até se esconde para não pagar a pessoa a qual ela deve. Tem pessoas que de repente vai ouvir este vídeo e talvez vai criticar a pregação do evangelho, mas você não vai criticar a mim. Você está indo contra a Bíblia, contra a palavra. Eu estou apenas sendo um canal de Deus aqui nesse lugar para poder anunciar para você o que aconteceu com Ofni, com Finéias, com Eli e com a esposa de Finéias, e também com o povo israelita, com os soldados. Devido ao pecado desses homens, muitas pessoas pagaram com a vida, mas o seu pai tinha a oportunidade de excluir, de expulsar eles do cargo a qual eles faziam parte. Mas como o pai, ele passava a mão sempre na cabeça dos seus filhos, de maneira que a maldição ela veio para a casa de Eli. E nesta noite, meu amado irmão, neste lugar, aqui no ministério
edificando vidas pela palavra de Deus, eu digo que você, tanto irmão quanto irmã, você é um sacerdote na sua casa. Não permita que entre nada de errado na sua casa. Como assim, pregador? Tem pessoas que vão nos ouvir nesta noite, vai ver este vídeo, e ela é uma crente, ela ora, ela busca, ele ora, ele busca, ele prega, ele faz a vontade de Deus, mas de repente um parente de longe vem, um amigo muito achegado da família vem, e esta pessoa talvez não é crente, esta pessoa não é lavado, não é remido pelo sangue do Cordeiro, e esta pessoa começa a fumar dentro da sua casa, e você sabe que é errado e você deixa. O seu familiar vem e faz uma festa aí, traz cerveja, traz bebida, e você vem, você vê e você deixa. Isso é profanar a tua fé. Isso é profanar o templo do Espírito Santo que é você. E você, como sacerdote da sua família, da sua casa, você passa a mão na cabeça. Assim também é o pastor. Ele sabe que aquela pessoa está errada, está fazendo as coisas erradas na rua. A fama que vem até o ministério não é uma fama boa, mas mesmo assim, por a pessoa dar um dízimo maior do que todas as pessoas, o pastor abraça ela e passa a mão na cabeça dele, na cabeça dela, não sabendo ele que a maldição ou a mão de Deus vai pesar sobre todos dentro daquela casa e talvez dentro daquela igreja, dentro daquele ministério. Talvez de repente você, mãe, serva de Deus, mulher de oração, você concorda talvez com o erro do seu marido ou da sua esposa, você concorda com as coisas que o seu filho traz para dentro da sua casa, você não pergunta de onde veio, talvez é algo roubado, é algo furtado, e você não está nem aí para aquilo que está entrando na sua casa, e de repente a maldição vai cair sobre a sua vida, porque você, como sacerdote ou sacerdotisa de Deus, você é para proibir essa prática dentro da sua casa e também dentro da casa de Deus. Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia fala que o Senhor vai citar assim: achei um homem segundo o meu coração. E este homem, por nome de Davi, era um homem que reconhecia o pecado que ele cometia diante de Deus. E ele pedia perdão e não praticava mais aquele pecado. E ele pedia misericórdia do Senhor todo momento, todo dia. O importante é se arrepender daquilo que nós temos feito, que não tem agradado a Deus, que não tem agradado ao soberano de Israel. Observa bem, quando o sacerdote ele vem a saber que a arca da aliança foi roubada, que representava aquela arca a glória de Deus, e ele sabe, ou fica sabendo que os 2 filhos agora estão mortos, a Bíblia fala que Eli cai para trás, ele quebra o seu pescoço e morre. Meu amado, meu irmão, preste bem atenção. Quantas pessoas, devido a aceitar o erro, conviver com o erro, aplaudir o erro, quantas pessoas já não têm mais da sua vida a glória de Deus, a unção de Deus? Quantas pessoas já não têm mais a presença de Deus? E por que não dizer quantas igrejas, ministérios, pastores, obreiros, irmãos, irmãs, diácono, diaconisa, presbítero, bispo, apóstolo, já não tem mais a glória de Deus? Porque uma vez a glória de Deus, ela saindo, se afastando da nossa vida, quem somos nós sem a glória de Deus? Todas as vezes que Israel estava bem
espiritualmente diante de Deus em qualquer batalha e poderia ser o inimigo mais poderoso da face da terra. Se ele estivesse bem e a glória de Deus estivesse no meio do povo israelita, poderia ser o maior inimigo. Deus dava para eles a vitória. Aleluia! Deus dava para eles a vitória. Poderia ser o povo mais numeroso, o exército mais forte. Se eles estivessem certos diante de Deus e a glória de Deus sobre eles, em qualquer batalha eles venciam. Mas quer ver o povo de Deus ser derrotado? É quando estava em desobediência, quando o povo era rebelde, quando o povo deixava de adorar o Criador para adorar a criatura, quando o povo de Israel trocava o santo pelo profano, então a derrota era certa, porque o nosso Deus, ele não vai compactuar com o erro. O ser humano é pecador, ele vem da descendência de Adão e Eva, mas a Bíblia me afirma dessa maneira: ele ama o pecador, mas é abominável para o nosso Deus a prática incessante do pecado. Olha o que acontece na vida do ser humano que anda de qualquer maneira na presença de Deus. Assim era Ofni e Finéias, e isso não acabou bem, e isso não foi bom para ninguém. Pessoas talvez que não sabiam do pecado deles morreram, e agora Israel está desprotegido, sem a glória de Deus. Preste bem atenção. Talvez a sua morte não seja física, mas seja uma morte espiritual. Você já não tem mais vontade de orar, você já não tem mais vontade de pregar. Você prega e você não vive. Você tem a responsabilidade como líder da igreja. Você impõe as coisas, mas você não faz aquilo que a Bíblia manda. E isso não vai acabar bem. A glória de Deus já não está mais dentro da igreja. Tem até um movimento, tem até o falar em línguas, tem até alguma profecia, mas na realidade as pessoas estão vazias da glória de Deus. E quando a mulher de Ofinéias, ela vai morrendo, as pessoas perguntam: como vai ser o nome dessa criança? E ela vai dizer: Ícabo, ou Icabote, acabou, se foi a glória de Deus. E o povo de Israel sabia que aquela arca representava a glória de Deus. Quanto tempo faz que você não sente mais a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não prega como você pregava no passado? Quanto tempo faz que você já não é batizado mais com o Espírito Santo? Porque a glória de Deus já saiu da sua vida. Presta bem atenção. Se de repente não é Deus falando conosco para nos corrigir nesta hora, através deste vídeo. Quando eu li esse texto, eu preguei aqui no Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus, localizado na rua Rutilene Ribeiro Correia, número 13, ao lado do sítio Patrugal Seropédica, Rio de Janeiro. Deus falou comigo. E a Bíblia vai dizer que o pai, ele corrige o filho a qual ele ama. E se a correção vem de Deus, que nós possamos abraçar, porque ele nos ama. Ele não quer ver o nosso fim como o fim de Ofni e Ofinéias. Na realidade, o texto vai dizer que o Senhor, o próprio Deus, já queria matar eles, porque eles eram
casa rebelde. Eles eram desobedientes à palavra de Deus. Eu nunca vi, no tempo de evangelho que tenho, um desobediente receber algo da parte de Deus. Porque Deus, ele é justo. Ele trabalha em cima da sua justiça. E a Bíblia vai dizer que ele vela e zela pela sua poderosa palavra. Então aceite nesta noite, nesta hora, a correção de Deus que é para o seu bem. Aceite nesta hora o puxão de orelha de Deus através da sua santa palavra. Porque na realidade o Senhor não quer ver você morto espiritual. Na realidade o Senhor não quer ver você morto fisicamente. Na realidade ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas o que nós temos visto mais por aí é pessoas se orgulhando em cima dos púlpitos das igrejas, não somente aqui no Brasil, mas também em outros países deste mundo. Pessoas que brigam por uma cadeira, brigam por uma posição, briga, discute, vai embora da igreja, porque a pessoa tirou ela da cadeira, da frente do círculo de oração. O líder, de repente, deu um puxão de orelha nela para que ela possa se consertar. E ela vai embora. Quando não vai para outro ministério, ela vai para o mundo. Isso significa essa atitude errada, que a glória de Deus já não está mais na sua vida. A unção de Deus não está mais na sua vida. Porque a pessoa que teme a Deus, por mais que alguém confronte ela com a palavra, por mais que alguém, o líder, chame a atenção dela, ela sempre vai ficar satisfeita. Por quê? Porque aquele líder está chamando a atenção dela, porque Deus está fazendo o líder chamar a atenção dela. Então não se apegue a cargo, se apegue a Cristo. Não se apegue à posição, se apegue à santidade de Deus. Não se apegue ao rótulo de igreja, mas priorize a glória de Deus sobre a sua vida. Até porque a maldição não chegou somente para Ofni e para Finéias. A maldição, a Bíblia vai dizer que chegou para a casa do sacerdote Eli. Por quê? Tem muitas famílias que carregam a maldição por muitos e muitos anos. É porque talvez conhece a Bíblia, mas aceita o pecado, o erro, a prostituição, o vício dentro da sua casa. Aí você vai dizer para mim nesta noite: pregador, irmão, mas como eu não posso? Como é que eu vou fazer? O meu filho, a minha filha mora comigo e eles não são crentes. Também assim pensava o sacerdote Eli. Mas devemos priorizar as coisas de Deus. Se você é um sacerdote, se você é uma profetisa, se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, não aceite nada de errado na sua vida e na sua casa. Por quê, pregador? Porque a maldição chegou para o sacerdote Eli e também para a sua casa. E isso afetou ao povo de Israel. Agora o povo de Israel está desprotegido porque a glória de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto, ela foi roubada pelos filisteus. O que o inimigo quer mais é que você não obedeça a Deus. Porque uma vez você não obedecendo a Deus, você será destruído. Você não obedecendo a Deus, a unção já não está mais na sua vida. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que Ele te ordena hoje, bendito será no campo, bendito será
o fruto do teu ventre, bendito será o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será a cria das tuas vacas, bendito será ao entrares e saíres de qualquer cidade, só pelo simples fato de você obedecer. Então, obedecer a Deus, a glória de Deus sempre estará sobre a sua vida. Mas, se houver a desobediência, a glória de Deus ela vai embora. E eu lhe pergunto, quem é o ser humano sem a presença de Deus? Então, nesta noite, meu querido, minha querida, minha irmã, meu irmão, meu amigo, nesta noite é a mensagem que o soberano de Israel, ele colocou em meu coração para falar com vocês. A vontade de Deus é que a glória do Senhor, ela sempre permaneça na vida daqueles que obedecem a Ele. A vontade de Deus é que na sua vida esteja a presença de Deus. Então não faça como esses dois sem juízo, ou melhor dizendo, esses três sem juízo, Ofni e Ofinéias, e também o sacerdote Eli. A visão espiritual do sacerdote já estava, na realidade, sem visão. Se ele não corrigiu os filhos, como corrigir a sua casa? E a Bíblia vai dizer, se você não sabe corrigir, organizar, endireitar a sua casa, então você não pode também organizar e endireitar a casa de Deus. Porque na realidade, devemos ter a nossa casa pautada nas coisas de Deus, para depois corrigir a igreja de Cristo. E a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Então pregue com propriedade, anuncie a correção de Deus, anuncie a obediência a Deus, anuncie que tem que haver arrependimento de pecado, para que a unção e a glória de Deus sempre esteja na sua vida e na vida da sua família, porque do outro jeito a maldição vai imperar na sua vida e você será fracassado e fracassada em tudo que você fizer. E acabou. Foi-se a glória de Deus. E se a glória de Deus sair da nossa vida, nós não somos mais nada e não prestamos para nada. Só estamos aqui pela misericórdia de Deus e devemos priorizar e buscar sempre a glória de Deus na obediência, no arrependimento de pecado e no conserto diante do Senhor. Não somos santos nem certos, mas devemos procurar sempre a estatura de varão perfeito, vigiando em todo tempo. Está vindo aí a festa diabólica, a festa chamada Carnaval, a festa da carne. E quantas pessoas vão fazer como Ofni e Finéias, vão desobedecer a Deus, vão trocar o santo pelo profano. E não se escandalize, pessoas essas dentro da casa de Deus, como estavam os filhos do sacerdote Eli. Tem mãe crente, tem pai crente, tem pai pastor, tem ministro da palavra que vai permitir que o seu familiar, o seu filho, a sua filha, o seu marido, sua esposa, traga maldição para dentro de casa com fantasias. Tem crente que vai até ver na televisão os desfiles diabólicos das escolas de samba. Isso é maldição, isso é desobediência a Deus. E a maldição, ela vai chegar, porque é desobediência de Ofni e Finéias, e o passar na mão na cabeça dos seus filhos, todos eles pagam com a própria vida. Então é muito séria esta mensagem, e eu quero que você guarde ela no fundo ou na tábua do seu coração, para que o mal não se aproxime da sua vida.
Quantas pessoas vão perder a vida nesse carnaval, festa da carne? Por quê? Porque vão sair da presença de Deus. Por que vai sair pregador? Porque sobre eles já não existe mais a glória de Deus. Já não existe mais a unção de Deus. Pelo contrário, trocaram a unção, trocaram o sagrado, o santo, pelas coisas profanas. E muitos vão perder a sua salvação. Então, irmãos, fique com esta mensagem. Fique com esta palavra de correção. Porque para a minha vida, ela está servindo para me consertar cada dia diante de Deus. Porque não devemos fazer o púlpito da casa do Senhor como um picadeiro ou como algo de brincadeira. Faça a obra de Deus com decência. Seja fiel a Deus. Seja sincero. Se for para repreender, repreenda dentro da Bíblia. Se for para exortar, exorte da Bíblia. Não queira passar a mão na cabeça de membro porque ele dá o dízimo alto, ou porque ele é de repente influente da política, ou porque ele é um doutor, um advogado. Não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela é a espada de dois gumes. Ela corta tanto para cá, como ela corta para lá. Então, irmãos, não permita que ninguém brinque com as coisas de Deus. Porque senão, a maldição vai chegar sobre a vida de todos que brincar com a coisa de Deus. Deus é santo. E Ele sabe quem quer se consertar. Ele conhece a tua mente, teu coração. Ele conhece a tua alma. Na realidade, Ele conhece o meu e o seu pensamento. Por isso que nesta noite, eu venho como profeta de Deus para dizer para você: aparelhe a sua vida, acerte a sua vida e da sua família, para que a maldição não chegue até a sua casa. Sou daqui do ministério, edificando vidas pela palavra de Deus, localizado na rua Rússlio Ribeiro Correia, número 13, ao lado do sítio Patrigual Seropédica, Rio de Janeiro. Um forte abraço para você, meu amado irmão, que esta mensagem possa falar muito profundo na sua alma. Um forte abraço para você, minha irmã. Continue buscando, continue orando, continue santificando as vossas vidas, porque o Senhor, Ele se agrada daquele que teme a Ele e daquele que faz a obra com honestidade e com sinceridade. Continue, jovem, continue pré-adolescente e adolescente, fazendo a vontade de Deus, porque Deus tem um galardão para a sua vida. Eu profetizo e ministro que na sua vida tenha conserto, na sua vida tenha realmente o temor de Deus, e nunca se aparte do temor de Deus. Tema a Deus em todo momento, em todo sentido. É isso que o Senhor tem para falar para você nesta noite. Fique na bênção, fique na paz, tenha uma boa semana e uma boa noite de sono tranquilo e reparador. Não somente para você, mas também para toda a sua família. É o que o seu irmão, seu amigo, pastor Jorge Santos, deseja para todos vocês, em o nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, porque assim como essa mensagem, ela serviu para mim, serviu para você, para nos corrigir, também servirão para outras pessoas, e até outra oportunidade, querendo o Deus de Israel. Fique na paz.